Olá, você telespectadora, olá, você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira. Participa como comentarista o advogado Roberto Mohamed e a gente tem o prazer, a honra de receber aqui o ex-deputado, ex-prefeito de Santos, Beto Mansur. Boa tarde. Deputado ou prefeito que eu chamo? É o mais importante. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-vereador da cidade. Mas né? a gente sempre chama como se fosse atual o cargo mais importante ocupado, não é isso? Não sei, acho que Como é que você chama? a vida... Como é que você chama o Michel Temer, não é presidente? Presidente. Ou é Michel? Não, eu chamo ele de Michel pela relação que tenho, mas às vezes quando a gente está num evento, alguma coisa, sempre presidente. Porque quem foi presidente é presidente. Não tem... Agora veja, Mohamed, a gente até deveria começar esse programa falando da votação do orçamento secreto, que ficou 5-4, provisoriamente até segunda-feira, pelo menos, faltam 2 votos. Mas isso fica para depois, porque vamos aproveitar a experiência do Beto Mansur como deputado, que tem um outro assunto importante que é indecente, que é a votação da PEC da transição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma série de exigências para votar a PEC da transição ao Lula, que o PT já está pensando em outra solução, né? Uma medida provisória, alguma coisa assim, para manter o auxílio emergencial de R$ 600 e os 150 por criança. A tradução disso, veja, vocês dois é que vão dizer, é o seguinte: eu estou me lixando se o projeto é bom para o Brasil ou se é ruim, se o Brasil precisa ou se não precisa. Isso não me interessa, diz o Arthur Lira e os deputados. O que me interessa é o que eu vou levar em troca do meu voto. É isso, mais ou menos, Mohamed? E é justamente aí que eu quero começar. O Beto faz parte de um momento da história política em que a gente falava isso outro dia com a questão da perda de representatividade. Perda de representatividade não é número. Representatividade é quando a gente tinha deputados, como o Beto, que chega na Câmara, vai para a Corregedoria, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, é protagonista, encerra o mandato dele como estando na mesa diretora da Câmara. O Márcio, quando foi deputado, líder de um bloco de vários partidos, ter protagonismo. É diferente de você ter um deputado de baixo clero. E a gente teve vários que nem tinham vergonha, tremiam quando usavam o microfone da Câmara. Beto, só que hoje eu noto que falta, não é só a nossa região que não tem mais um Beto Mansur, um Márcio França, um Vicente Cassione, um Mário Covas, Gastone Rigg, Coiu Irra. Na verdade, o Brasil inteiro está faltando gente que... houve sempre o fisiologismo, mas ele tinha limites. Havia um momento em que todo mundo parava para falar, não, esse projeto tem que passar, depois a gente resolve as outras coisas que são paroquiais. A impressão que a gente tem hoje é que não há nenhum momento de intervalo nessa questão de interesses paroquiais. É o tempo todo, cada um olhando o seu próprio interesse. Numa casa de 500 deputados, a gente nota o caos que está acontecendo. Isso tira a esperança de uma mudança. Você também vê assim, você que ficou 30 anos naquele plenário, seja como prefeito indo buscar recursos ou como deputado? Olha, eu diria para vocês que, lógico que a gente tem uma preocupação muito grande com tudo isso. Eu já declarei meu voto, eu não votei no Lula porque não voto no PT. Eu, na verdade, acabei tapando o nariz para votar no Bolsonaro, entendeu? Eu convivi com o Bolsonaro desde... Entramos juntos na Câmara em 1991 e quem perdeu essa eleição, na verdade, foi o Bolsonaro, não foi o Lula que ganhou a eleição. Quando a gente, às vezes, fala com os bolsonaristas, etc., na minha família eu tenho uma série deles que são bolsonaristas, meus irmãos, etc. E eu comento muito sobre isso. Há uma preocupação grande. Eu falo assim, olha, vocês têm que ver o seguinte, o Bolsonaro que perdeu a eleição, mas uma parte considerável da sociedade brasileira acabou perdoando o Lula. A gente não pode esquecer disso. E a gente tem que respeitar a decisão do que foi decidido dentro da urna.
Muita gente discute comigo o processo eleitoral brasileiro. É um dos melhores do mundo, na minha opinião. Eu quero que me provem que houve fraude nessa urna eletrônica das 500 mil urnas que a gente vê no Brasil e etc. E nós tivemos um resultado em 2 horas e meia, coisa que num país continental, em lugares longínquos e etc., eu desafio qualquer pessoa a chegar e falar assim, ó, teve fraude exatamente nesse lugar, etc. Se comentou muito um lugar onde você teve uma urna que o Lula teve a totalidade dos votos. Eu achei estranho em Osasco. Aí eu liguei para o meu advogado, que é o João Fernando, que é advogado eleitoral há muito tempo, trabalhamos juntos há muito tempo. Eu falei, ó, vê essa urna de Osasco, porque é estranho o Lula ter tido voto só nessa urna e o Haddad só nessa urna e o Tarcísio não teve nenhum voto e o Bolsonaro não teve nenhum voto. Fomos ver dentro de um presídio em Osasco que possivelmente o PCC ficou de lado olhando os votos de quem estava lá. Dentro do presídio deram todos os votos para o Lula e tal. Então, dificilmente, isso representou das urnas todas 0,001% do resultado. Bom, ele ganhou a eleição. Você me pergunta qual é a preocupação? Eu tenho, logicamente, preocupação com o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Eu não acho que o Bolsonaro vai exercer uma liderança dos votos que obteve do centro para a direita, entendeu? Não visualizo isso. Eu acho que o Brasil vai buscar um representante que ainda não apareceu, mas que possivelmente seja um Tarcísio da vida, um governador, um Zema, governador de Minas Gerais, um Caiado, governador de Goiás, etc., o Zema, governador de Minas Gerais, e o próprio Tarcísio aqui como governador de São Paulo. E também eu visualizo o seguinte, nós precisamos, de alguma maneira, ter o entendimento que nós precisamos aprovar coisas que sejam do interesse do Brasil. Lá na época do Michel, o que a gente aprovou? Três temas que eu acho que são fundamentais. Lei trabalhista, com a preocupação aí que o Lula vai querer mexer para poder dar mais dinheiro para os sindicatos. Só lembrando que nós acabamos com essa história de cada um de nós registrado trabalhando um dia para os sindicatos. A gente trabalhava um dia para pagar os sindicatos, que era esse valor aí que a gente acabou com ele. E possivelmente o PT vai querer voltar com esse troço. A segunda foi o controle de gastos. Não dá para fazer medida provisória nisso. Essa ideia de você querer aumentar o Bolsa Família com medida provisória é impossível. Por quê? Porque se você não mexer na reforma da Constituição, porque nós colocamos na Constituição que, por exemplo, o dinheiro, o orçamento de 2022, para o orçamento de 2023, se não mudar nada na Constituição, você só pode gastar o que você gastou em 2022 mais a inflação. Você não pode mexer mais nisso. Por isso que eles estão querendo mexer na Constituição para pegar esse dinheiro, um dinheiro eventualmente que sobra do governo, para poder colocar no Bolsa Família. Se você me perguntar, o processo de entrega de Bolsa Família é ruim? Eu não acho que seja ruim, até porque esse dinheiro, se está sobrando, ele acaba voltando para a economia, porque, de alguma forma, quando você entrega um dinheiro para uma pessoa que está precisando, comer, etc., ele vai no supermercado, vai comprar roupa, vai pagar coisas para comprar remédio, vai pagar coisa para os filhos, etc. O dinheiro acaba circulando de volta no sistema econômico brasileiro. Agora, você tem que ver o que está acontecendo no Congresso, nesse toma lá da cá, e a preocupação que a gente tem com o orçamento brasileiro. Nós não podemos ficar gastando mais do que a gente arrecada, coisa que é um absurdo. Tem três episódios, Beto, eu costumo falar isso na mídia,
Porque em 3 episódios você mostrou uma... Só para encerrar meu comentário, o terceiro ponto é a questão que envolve as estatais. Nós aprovamos uma legislação em que as estatais estão dando lucro hoje. O PT e o Lula estão querendo mudar, mas continua. É a quarentena, né? É a lei das estatais que inclui a quarentena que o Lula está querendo mudar para poder colocar o mercadante na presidência. O que o pessoal agora está querendo fazer, esse novo governo, é mudar a legislação toda das estatais. Nós aprovamos uma legislação lá na época do Michel e as estatais passaram a dar lucro, meu Deus, entendeu? Então houve uma série de normas que a gente fez. Meu Deus, agora não quer privatizar nada, não quer nada e etc. Vamos lá, mas quando a gente acabou privatizando o sistema telefônico brasileiro, e hoje todo mundo tem aí celular e todo mundo opera com celular, não lembra do que foi feito em 1995, que a gente acabou com aquela mamata de Telesp, disso, daquilo e etc. Famosa Telebrás. Acabamos com esse troço. E as empresas acabaram investindo no setor. Hoje todos nós operamos com celular, usamos para nos divertir, mas usamos fundamentalmente para o comércio, para se comunicar. Quem é que fica sem celular hoje? Ninguém. Então nós precisamos ter na cabeça que quando você privatiza, você tem que privatizar direito para não ter problema futuro. É isso que eu estou falando. Eu ia colocar agora um ponto, porque tem 3 episódios que eu acho que são emblemáticos justamente para a pergunta que eu vou fazer. E posso até cometer alguma impropriedade, porque você é o protagonista, mas, na verdade, você sabe melhor do que ninguém, mas, a grosso modo, foi assim que aconteceu. Quando você assumiu a Prefeitura de Santos, você vinha de 2 governos seguidos do PT, Telma e Capistrano, e a saúde foi a grande vitrine deles. E já me foi narrado que, na hora de montar a equipe, as pessoas da tua equipe quiseram fazer uma limpa na saúde, você parou a reunião e falou assim, eles estão trabalhando? O trabalho deles não é bom? Deixa eles lá, não mexe com ninguém. Isso é uma coisa raríssima para qualquer prefeito. E a mais importante, tem outras, mas a mais importante foi que, nós falamos disso a última vez que você veio no programa, você poderia ter continuado na política com uma tranquilidade enorme, porque o Bolsonaro procurou você, queria você na equipe dele, você não precisava nem ser candidato, você ocuparia provavelmente um ministério e faria articulação política, e você não aceitou por um compromisso que você tinha com Michel Temer, sabendo que isso poderia lhe custar a saída da política. Hoje, Beto, existe você vê algum desses políticos do Centrão, da qual, teoricamente, você fazia parte, porque você foi do PP, depois para o MDB, para o PR, capaz de fazer o que você fez, de dizer, não, eu já me comprometi com ele, eu vou perder, mas eu já me comprometi com ele, eu não vou ficar do lado que vai ganhar. Você vê algum político pensando dessa forma? Olha, a última eleição que teve, você precisava ter lado para se eleger. Ou você era Bolsonaro ou você era Haddad. Não sei se vocês lembram disso há 4 anos atrás. Eu saí como líder do governo, eu era um dos vice-líderes, mas efetivamente eu liderei um processo porque o verdadeiro líder não aparecia no Jornal Nacional para rebater ou não subia na tribuna para defender um projeto. Quem tinha que subir lá era eu. E eu fiz esse negócio. Na hora de votar, ou você ia para um partido que estivesse apoiando o Bolsonaro ou apoiando o Haddad. Falei, não, eu vou ficar onde eu estou, entendeu? Porque tenho relação com o Michel de longa data e tal. Acabei perdendo a eleição, mas entre você ganhar uma eleição e você se sujar no processo e você perder uma eleição de cabeça erguida, eu prefiro perder a eleição de cabeça erguida, entendeu? Não sou diferente de ninguém, mas eu queria voltar para a Câmara para eventualmente ser presidente da Câmara, tentar ser presidente, porque eu já tinha sido tudo na Câmara. Vice-presidente, secretário, que é o prefeito da Câmara. O orçamento da Câmara, ele na minha época passada era 20 vezes maior de quando eu entrei no
na prefeitura. Hoje não, hoje é o dobro, mas é porque o orçamento da prefeitura de Santos cresceu muito. E nessa eleição a mesma coisa. Se você não fosse Bolsonaro, se você não fosse Lula, você teria muita dificuldade de ganhar uma eleição, entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, nossa, eu acho que eu tive um período muito rico na minha vida e na vida brasileira, aprendendo muito. Outro dia eu estava comentando, os meus professores, quando eu entrei, foram Ulisses Guimarães, Mário Covas, Roberto Campos, Delfim Neto, e etc, e etc. Foram esses caras que acabaram me ensinando um pouco da política. Hoje está difícil. Hoje não está fácil de você, dentro do Congresso Nacional, visualizar líderes como a gente tinha no passado. Uma coisa que me preocupa é você ver, às vezes, um volume de pessoas na frente dos quartéis querendo que os militares assumam o poder. Meu Deus, eu vi meu pai em 1964 preso na Revolução de 64, não porque ele cometeu algum tipo de delito de dinheiro, porque naquela época não se discutia nada disso. Ele tinha uma tendência mais para preservar o Brasil e etc., e era muito amigo do João Goulart. O João Goulart, inclusive, foi padrinho do meu irmão, né? Acabou sendo preso no Raul Soares e tal. Então essa história que a gente vê, em que os militares acabaram assumindo o poder e ficaram 20 e tantos anos dirigindo o Brasil, é uma coisa que a gente não tem que ter de volta. A gente tem que ter um Congresso funcionando, Senado funcionando, Câmara funcionando, as instituições todas funcionando, com respeito e com independência entre eles. Coisa que a gente está visualizando, que não está havendo. Tem poder interferindo no outro poder, etc., como a gente vê essa briga de Supremo com o próprio Executivo e tal. Mas isso é fruto das coisas que vieram acontecendo ao longo dos últimos anos, com essa briga que não leva a lugar nenhum de Bolsonaro com Alexandre de Moraes e vice-versa e etc. Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com Opinião Litoral aqui na TV Cultura, nesta sexta-feira o Roberto Mohamed participa como comentarista e a gente recebe com muito prazer aqui o prefeito Beto Mansur, ou o deputado Beto Mansur. Nós vamos trazer a conversa para a nossa região, né? Mas antes, explica assim bem rapidinho, por que o Bolsonaro teve quase o total de votos no agronegócio, onde você tem negócio, então uma área que você conhece também? Não, ele foi muito votado no agronegócio. Porque, na verdade, durante esse período, o Bolsonaro ele não se meteu muito com a questão que envolve desmatamento na Amazônia, isso, aquilo e aquilo outro, e acabou, de alguma forma, liberando recursos para o setor do agronegócio. E o setor do agronegócio é um setor extremamente independente, e vou dizer uma coisa para vocês, é a base de sustentação da economia brasileira hoje. O agronegócio no Brasil acabou se mecanizando de tal maneira e buscando uma qualidade muito avançada de produtividade, que se você fizer uma comparação na produção, vamos dizer, de proteína, ou seja, gado produzindo carne, porco, que a gente exporta para a China, frango, que a gente exporta para o mundo inteiro, e também na parte de grãos, produção de soja, milho, sorgo, feijão e etc., arroz, a gente está batendo recordes. Tem uma coisa, outro dia eu viajei até com o presidente Michel, fomos até Dubai, nos Emirados Árabes, que ele foi dar uma palestra, estava conversando com eles lá. E eles querendo comprar açúcar do Brasil, porque a Índia,
que é um grande produtor de açúcar, parou de fornecer. Por quê? Porque está alimentando a sua própria população. Porque você tem uma população pobre na Índia que acabou entrando na classe média, porque a Índia está crescendo. Você tem uma população pobre na China que acabou entrando na classe média, parou de comer inseto, porque muita gente discute por que a China come inseto? Porque a China não tinha proteína para poder fornecer para a população. Por isso que eles comiam inseto e comem, continuam comendo. Então eles estão agora entrando nesse processo de comer proteína dos outros locais, etc. Mas não tem base para poder atender a população, que lá tem 1,4 bilhão de habitantes, a Índia é a mesma coisa e tal. Então, o Brasil ele tem um momento muito, muito importante. Duvido que um Lula vá se meter com a agricultura. É impossível, porque o setor é o setor de base da economia brasileira. Mas aí tem uma questão, Beto, que eu acho que é de foco. Porque o agronegócio fez com que o perfil do trabalhador rural mudasse. Aquela imagem que as pessoas têm de uma fazenda com um monte de gente fazendo colheita não existe mais no Brasil. Ela é toda automatizada. E o perfil do trabalhador rural não é mais o cara que fica no sol com chapéu, puxando o fruto, o café, a soja. Na verdade, é o cara que opera a máquina. Sim. É o cara que tem que fazer curso para isso. Muda o perfil. E aí você começa a ver o anacronismo, que é uma coisa como o MST, e como é anacrônico esse conceito de agricultura familiar, porque ele não tem volume para enfrentar o agronegócio e o que ele precisa. Mas a esquerda insiste nesse modelo que não existe mais, ele só existe em fotografia. O problema, na minha opinião, é que o Bolsonaro não soube colocar esta ideia de uma forma normal, porque ele tem aquela boçalidade crônica que não permite que ele se comunique. Eu, por exemplo, acho que o Michel Temer foi um grande presidente em 1 ano e meio de mandato. Ele se machuca naquela maldita conversa com o cara da JBS e tem que ficar negociando com o Congresso e acabou perdendo tempo no final do mandato dele. Mas o grande problema aí na questão econômica, que eu ouvi aqui no programa um economista falando, é a diferença entre produzir alimentos e produzir commodities. Você vê essa diferença também ou isso é papo de teórico? Não, o Brasil é um país que hoje, ele logicamente produz commodity, o que é commodity? É a soja, é o bife que eles chamam, que é a carne, nossa, produção que eles chamam, no mundo internacional eles comentam como bife, chicken, que é a galinha, que é o frango e etc., que na verdade você tem um determinado valor em Chicago, na Bolsa de Chicago, e você transaciona tudo isso. O próprio açúcar, tá certo? Que produz etanol e etc. Minério também, né? Isso. O que aconteceu muito nesse processo com o Bolsonaro? Que a comunidade internacional acabou criticando muito. Porque o Bolsonaro acabou liberando muito a Amazônia. E quem foi para a Amazônia hoje? PCC. Eles foram para lá, muita gente, uma parte deles foi lá para poder prospectar minério, poder ter ouro, isso e aquilo, e você, que é uma minoria, mas você acaba tendo problema com isso, e acabou deixando desmatar uma parte considerável da Amazônia. O que eu quero dizer a vocês, o Brasil é o maior preservador de florestas no mundo. Então é verdade, Beto, essa posição que o verdadeiro agronegócio brasileiro não precisa desmatar a Amazônia. Não foi consultado sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é uma coisa, não dá, é que o Bolsonaro não sabe explicar, meu Deus. Me desculpe, mas eu tive relação com ele muitos anos, eu vi ele muitas vezes no plenário falando, não consegue explicar. O que acontece? Você pega a França. Outro dia o Macron começou a falar da soja, que nós temos que parar de comprar soja no Brasil. Sabe quanto a França produz de soja? Ela produz 1/6 do que Sorriso produz no Mato Grosso. Entendeu? Então são coisas que às vezes você vai medir, não tem comparação. Por exemplo, nós precisamos ocupar a Amazônia ordenadamente. Se
a Noruega, se a França, se a Alemanha, se os Estados Unidos querem que a gente preserve as matas da Amazônia, paga por isso. Tem que pagar, porque tem gente que vive na Amazônia que quer trabalhar, que quer produzir. Então, nós vamos preservar o que eles derrubaram de árvore no passado e desmataram o país deles todos. Se eles querem que preserve, ótimo, a Amazônia nos pertence, paga para isso. Coisa que, muitas vezes, o próprio Bolsonaro e os ministros dele não conseguiram transacionar com esses países para poder receber mais recursos. Pelo contrário, pararam de receber. Isso, para poder preservar uma parte, mas a Amazônia, a gente tem minério, a gente tem ouro, a gente tem diamante, a gente tem potássio, a gente tem um monte de coisa que a gente importa da Rússia, do Canadá e etc., que nós temos que começar a prospectar ordenadamente. Coisa que, infelizmente, isso não é explicado no Brasil. O Brasil preserva 30% das suas florestas. Coisa que os Estados Unidos preservam o deserto de Mojave, que não cresce um pé de nada. Não cresce nada, mas eles preservam o deserto de Mojave. Então, a gente tem que explicar tudo isso. E um outro detalhe que eu acho que é fundamental, a gente tem que produzir. O Brasil é um país que tem que produzir. Por exemplo, você pega um estado como o Pará, que tem terra de altíssima qualidade. Sabe quanto é o índice de preservação lá? 80%. Você só pode plantar 20% da área. Uma Amazonas é a mesma coisa. Uma parte do Maranhão é a mesma coisa. Então, a gente tem que saber... A gente tem que explicar isso. Eu acho até que o Lula não... Você pode falar o que for do Lula, mas ele não é bobo, entendeu? Ele não é bobo, ele é um cara que tem relação internacional, ele sabe, se derem... Eu já vi isso porque conheço também o Lula há muito tempo, já pegou o relatório, já leu, já sabe falar. Então a gente tem que explicar isso para o mundo. Não dá para você... ter 16% do território brasileiro na mão dos índios. Não dá. Não é que você vai matar índio, nada disso. Mas você tem que ocupar essa área ordenadamente e até dar o índio participar do processo. Mas não dá para você ter 16% da área brasileira sem mexer porque aprovou na Constituição e isso pertence aos índios. Essas coisas aconteceram durante esses últimos 4 anos, na qual acabaram invadindo erroneamente esse processo. É isso que aconteceu. Por isso que uma parte do setor agrícola acabou apoiando o Bolsonaro. Mas, no final das contas, isso é ruim para a gente, porque se o cara lá na Alemanha decidir que vai comprar a soja ou dos Estados Unidos do Brasil, ele muitas vezes prefere comprar dos Estados Unidos por essa falta de relação que eventualmente a gente tem. Coisa que a gente tem que voltar a ter. Bom, agora vamos discutir a Baixada? Vamos lá. Beto, você deu uma dica do que eu vou falar agora no primeiro bloco. Você foi prefeito 8 anos com um orçamento que, se comparado ao orçamento atual da prefeitura de Santos, chega a ser indecente. E você saiu com uma fama de um ótimo administrador, principalmente na área de zeladoria. E a gente nota que hoje é justamente o que mais se critica na prefeitura. Só que com orçamento, eu não sei se chega a ser 10 vezes maior do que o que você tinha. O orçamento é maior. O orçamento hoje de Santos, possivelmente ele vai fechar esse ano com 4 bilhões. Você nunca chegou a 1, né? Não, eu quando entrei na prefeitura, eu entrei com 360 milhões de orçamento. Entreguei para o Papa, 8 anos depois, com 720, o dobro. Lógico que a gente trabalhou muito, aí eu até comento com vocês, porque eu entrei em 97, em 98 eu emiti IPTU para todos os terminais do Porto. Fui eu que fiz aquilo em 98, pouca gente sabe disso, mas
Aí eu falei, emite para todo mundo, porque todo mundo tem que pagar IPTU, porque esses caras entram na cidade, quebram a rua, quebram calçada e não pagam um tostão de IPTU. E emiti para eles. A Petrobras entrou com uma ação contra a prefeitura, dizendo que não ia pagar, porque estava numa área federal. Essa ação levou 22 anos. Há uns 2 anos, 3 anos atrás, o Supremo decidiu, e a decisão do Supremo foi de repercussão geral para o Brasil, dizendo o seguinte: se você está numa área federal e você está explorando economicamente, você tem que pagar IPTU para a cidade. Pronto. Aí o Paulinho Alexandre acabou arrecadando uma enormidade com esse dinheiro. Veio retroativo, né? Veio, por exemplo, a Petrobras pagou 20 anos de IPTU. E veio todo mundo retroativo. E o pior, sabe que, por exemplo, você pega a Viracopos, que fica em Campinas, tem que pagar IPTU para o município de Campinas. E vai ali, entendeu? Então, hoje, o orçamento da cidade é mais do que 10 vezes do que eu peguei na época. Eu não entendo agora como não sobra dinheiro, mas isso é uma outra questão. No próximo bloco, Beto Mansur continua falando daqui da cidade de Santos e da Baixada Santista. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira aqui na TV Cultura, do que o deputado vai falar daqui da Baixada agora, Mohamed? Eu vou fazer uma pergunta para o Beto, baseada até em cálculos ele é engenheiro, em relação a voto. Beto, eu não consigo entender. Por exemplo, hoje eu fiquei indignado porque o fórum fecha no dia 20, dia 19 ele abre, segunda-feira. Mas todo mundo sabe, não vai ter nenhum juiz de direito no fórum na segunda-feira, porque eles já se deram o recesso começando na sexta-feira. Eu acho lindo isso num país onde tem... É um absurdo. Institucionalizaram no Tribunal de Justiça de São Paulo. Os juízes estão indo 2 ou 3 dias só por semana para o fórum. Era o sonho dourado deles, não precisar atender advogado, e foram atendidos. A pandemia deixou legado para eles. Mas eu estou fazendo uma conta. Num eleitorado como o de Santos, os funcionários públicos municipais representam 3%, 5% do eleitorado. Não chega a 5%, é óbvio. Uma cidade com 5% do seu eleitorado como funcionário público seria inviável. Então não chega a isso. E todo o resto de população acha um absurdo licença-prêmio, incorporação de cargo, ganhar sem trabalhar, atestado médico vira e mexe, licença por estresse e outras coisas mais, fora a vagabundagem. Beto, por que nenhum administrador, você teve lá 8 anos? Quando eu pensei, por exemplo, quando o Papa assumiu, e eu questionei isso para ele, por que ele não teve coragem de acabar com aquilo que eu considero o mais escandaloso era no serviço municipal em Santos, que era a incorporação de cargo de chefia? Então o cara ficava num mandato de 8, se ele ficasse 5 anos, ele se aposentava como secretário, se ele fosse um funcionário de carreira. Nenhuma folha de pagamento aguenta isso, nenhuma administração municipal aguenta isso. Por que nenhum prefeito tem a coragem de faz a conta matemática? Eu vou perder muito voto, mas eu vou ganhar outros, porque se eu divulgar isso, eu vou mostrar para a população que ganha. Por que o político, principalmente do executivo, e mesmo os vereadores, por que eles não fazem essa conta e têm tanto medo de desagradar o funcionarismo público brasileiro? Eu vou dizer para você do meu caso. Quando eu assumi a prefeitura, em 1997, eu tinha uma série de problemas, né? Eu tinha desde o problema de recolhimento do lixo, o pessoal que é mais velho um pouco lembra, quem recolhia lixo era a Prodesan, tinha lá seus 700 funcionários, etc., mas era um caos, porque você não tinha equipamento, etc. O que eu fiz? Eu fui lá e privatizei o setor de lixo, e privatizei todo o sistema, não só recolhimento, coleta e tal, mas a destinação final, que vocês lembram que destinava no lixão da Lemoa, feria o meio ambiente, etc. A gente colocou no Sítio das Neves e tal. Privatizei o sistema de transporte e acabei também pagando contas, porque quando eu assumi depois do Davi Capistrano,
E aí você me fala, eu na verdade acabei mantendo todo o sistema de educação, porque ele era um craque na educação, ruim para administrar a cidade. Mas nesse setor de montagem de policlínicas, etc., ele foi um craque. Saúde. Eu falei, não mexe em nada, tanto que eu deixei os caras lá trabalhando, porque o sistema funcionou e funciona até hoje. Lógico que o Paulo depois mudou de policlínica para UBS, não sei, mudou para UPA, não sei. Mas é a mesma coisa, está funcionando. Mas eu tive tanto problema, porque a cidade estava destruída. O que eu, na verdade, acabei fazendo? Eu era um cara que ia em tudo quanto era departamento de funcionário. A minha relação pessoal com os funcionários sempre foi muito, muito boa. E eu, na amizade, botava os caras para trabalhar. Entendeu? Porque o funcionário público, se você não tem um objetivo para ele, etc., ele encosta, ele vai ele pega atestado, isso e aquilo. O funcionário público, ele não é muito diferente da empresa privada. A empresa privada consegue mandar a pessoa embora quando o cara não está produzindo. Funcionalismo público você não consegue mandar embora porque ele tem estabilidade, entendeu? Mas o que eu digo a vocês é que uma cidade como Santos, ela tem uma máquina extremamente, na minha visão, inchada hoje, gente ganhando muito dinheiro e não trabalhando. Esse processo, na minha época, foi difícil o cara não trabalhar. Porque eu ficava em cima, eu era um cara que, nos 8 anos que eu administrei a cidade, eu fiquei até muito esgotado, porque eu trabalhava muito, sábado, domingo, não tinha horário, e eu acabei incentivando as pessoas a trabalharem. E sem reajuste, né? Porque dos 8 anos, 7 sem reajuste. Sem reajuste, porque não tinha dinheiro. Pegou a carona no Fernando Henrique, né? Cheguei para os caras, eu falei assim, ó, eu vou pagar vocês. Eu não tive uma greve em 8 anos. Falei, eu vou pagar vocês, porque o Davi Capistrano deixou 2 folhas de pagamento para pagar. Eu paguei todo mundo direitinho e nunca atrasei salário, nunca. Também nunca dei reajuste. Não dei reajuste nem para prefeito, nem para secretário e para funcionário também não. Mas as pessoas acabaram entendendo. O funcionário de Santos é um funcionário que tem inteligência, etc. Tem um nível mais elevado, acabou entendendo que ele precisava trabalhar. Agora, Mohamed, depende do administrador. O cara tem que sair nos departamentos, tem que andar, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que incentivar. Senão, a coisa não manda. Eu lembro, Mohamed, que tinha uma crítica ao Papa, que nem para sair para almoçar ele saía. Ele almoçava no gabinete. O Beto saía, o Beto andava na praia. Agora, Beto... Eu lembro que eu andava com um radiocomunicador, porque não tinha celular naquela época, como tem hoje, né? E eu andava com rádio e todo mundo na minha administração tinha rádio. Eu largava o cacete, desculpe o termo, nos caras, quando não faziam direito, mas também no rádio elogiava. Vocês lembram do falecido Delque? Meu amigo Delque, que era presidente da Prodesan, infartou comigo, porque, nossa senhora, aquela época era um inferno. Eu via lixo na rua, era um inferno. Tanto que depois a gente privatizou, e quem ganhou foi a Terracom, que está aí até hoje, né? Operando o sistema de lixo em Santos, e é uma das melhores cidades do Brasil no recolhimento. Beto, tem uma outra coisa que você nunca... criticavam você, eu mesmo, no Antiga Opinião, que era a questão da metropolização. Você sempre deixou bem claro que você não acreditava nela. E hoje a gente aqui, já tivemos com o Mourão aqui, e hoje ele coloca claramente que você estava certo, porque enquanto você não consegue reunir num órgão prefeitos que querem brigar para ver quem corta a fita de alguma coisa. O cara está preocupado, ele prefere ter um pronto-socorro desse tamanho na cidade dele do que fazer um hospital regional de referência para receber todo mundo da região. Mas só o outro que vai cortar a fita. E você, na época, às vezes nem ia na reunião, você mandava o Iberê, que era secretário de Assuntos Metropolitanos, e, engraçado, não mudou nada. Você já visualizava isso, que não adiantava querer
que a região metropolitana, ela existia geograficamente, mas politicamente era uma ficção, que isso não ia acontecer nunca. O que aconteceu é que nós tínhamos um problema, até eu tinha muita relação com o Mário, com o Covas. Ele era governador, uma vez eu sentei lá com os secretários, acabei brigando com ele na reunião, levantei e fui embora. Foi até muito comentado isso, etc. Porque ele protegia o Márcio França, né? Sim, o que aconteceu? O Mário, ele tinha um pouco de problema com o Santos, porque ele tinha perdido a eleição e etc. Então ele sempre cuidou mais do Márcio. Mas eu era um cara que tinha relação com ele, gostava muito dele, a gente tinha ótima relação familiar e etc. Eu carreguei o Bruninho no colo, entendeu? Você foi um dos fundadores. Isso, eu fui um dos fundadores. Então, uma vez, e eu falava, Mário, deixa a gente resolver o nosso problema na região metropolitana, porque a região metropolitana, possivelmente até hoje, ela tem 9 votos dos municípios da Baixada e 9 votos Do governo do Estado. Do governo do Estado. Se empatar qualquer votação, o governo do Estado é que manda. Então não tem, você está me entendendo? Falou, ou a gente aqui entre os 9 mandam e decidem, e vocês fazem, ou não vai dar certo isso. Tanto que eu acabei não indo em muitas reuniões, mandava lá, você lembrou bem, o Iberê, querido Iberê, ia lá na reunião e etc. Por quê? Porque você não tinha assim... por exemplo, eu me dou muito bem com o Mourão, me dava muito bem com... Maurici Mariano, entendeu? Ney Serra. O próprio Márcio. O Márcio, sempre me dei Tinha bem um pouco com o de ciúme e tal, mas se dava bem. Sim, mas isso é normal da política, entendeu? Eu muitas vezes critico o pessoal que vive hoje desse negócio de partido político. Eu, particularmente, fui um dos poucos deputados federais que votou contra o fundo partidário no Congresso. Eu fui um dos poucos, entendeu? Perdi a votação, mas critiquei demais isso, porque hoje você tem dirigentes partidários que só vivem desse troço. Transformou o partido em empresa. Isso, ele vive disso, ele sobrevive, ganha salário desse troço do dinheiro público. Mas isso é outra conversa. Mas a gente tinha boa relação nesse troço da região metropolitana, mas ela não virou, por exemplo, como você fala, vamos montar um hospital regional de câncer em Cubatão, para a gente poder concentrar em Cubatão isso. Vamos montar A, B e C. Cada um monta o seu hospital, cada um faz o seu projeto. E Beto, você falou das mudanças que o Paulo fez tal, e que não é uma coisa do teu tempo, que é essa questão das OSs. E já se pensou em usar este modelo de OSs para educação também. E eu lembro que era uma das coisas que você evitava falar isso para não me lembrar todo mundo, mas você deixava escapar algumas coisas. Você acha que a gente ainda tem possibilidade de chegar num ponto de deixar essas organizações administrarem educação, saúde, e você parar de ter funcionário público nesses setores e tendo agilidade para contratar, para demitir, para investir? Não, nós só precisamos ter organizações sociais sérias. A gente precisa tentar. Que é o grande problema. Tem que tomar cuidado com isso. Se você fizer uma análise dos diversos municípios brasileiros, tem muita coisa errada nesse processo. A gente precisa tomar cuidado. Eu não estou falando de Santos, não estou falando de uma maneira geral, pelo que a gente vê, pelo que a gente conversa com os prefeitos, pelo que a gente ouve. A gente precisa tomar muito cuidado com organizações sociais no Brasil. Eu acho que quando você transfere a responsabilidade para uma organização social, ela tem que ter respeitabilidade, é isso. Não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso. Ao modelo. Ao modelo. É quem faz. Mas você precisa ver quem administra, quem faz. Bom, chegamos ao final, infelizmente, da edição desta sexta-feira da Opinião, agradecendo ao deputado, prefeito de Santos, Beto Mansur, por 2 mandatos. Uma mensagem final. Uma mensagem final. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vive num país, eu estou com 71 anos. Trabalho desde os 13 anos de idade, trabalhei com meu pai em rádio,
E a gente mantém aí o nosso trabalho até hoje. E a gente tem que ter fé no Brasil, eu acho que a gente tem que respeitar, o Lula ganhou a eleição, vamos respeitar a decisão da população e vamos tentar ajudar o país a poder crescer, porque tem muita gente passando fome, tem muita gente pobre, tem muita gente, principalmente os nossos candidatos aí, Lula e Bolsonaro, você não teve um projeto de educação para poder ser discutido, você não ouviu falar, eles não falam sobre educação. E o fundamental para o Brasil é a educação, na minha visão, nos próximos anos. Mas um bom ano a todos. Chegamos ao final, então, agradecendo ao Beto Mansur essa participação excelente como convidado aqui do Opinião, agradecendo também ao Roberto Mohamed, a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, e um ótimo final de semana para você que você merece.